Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, tranquilo. Você que já está chegando aí, já vou te pedir uma coisa para você já começar dando um glória a Deus aí para começar esse dia já assim, bem animado, ok? Então vai dando aí um glória a Deus, vai dando aí um bom dia para aqueles que estão chegando nessa hora. Estou feliz de te receber aí na sala da sua casa, no seu quarto, onde você está agora. Esse é o momento onde nós temos crescido e vivido com intensidade aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Amém? Então, como está descrito aí, as nossas boas-vindas. Deixa eu te dar aqui já algumas dicas iniciais antes da gente começar. Se você for aí embaixo, né, no canto esquerdo aí do Face, você pode clicar aí e compartilhar. Esse compartilhar significa que você vai estar abrindo uma sala para os seus visitantes, como se você convidasse pessoas para estar entrando na sala da sua casa, ok? Então, se você fizer isso, você vai compartilhar essa aula e os seus amigos, aqueles que têm acesso ao seu Face, podem ali ver, achar interessante e entrar nessa hora. Legal? E aí, de repente, você pode pensar assim, mas eu quero participar também da igreja. Então, eu te dou essas duas possibilidades. Se você clicar do lado esquerdo, você vai poder compartilhar aqui na igreja. Se você compartilhar do lado direito, você volta à sua sala, ok? Então, se você quiser compartilhar, aí fica à vontade. Toda vez que tiver uma live da igreja, você pode estar fazendo isso, abrindo a sala da sua rede social para convidar pessoas para estar assistindo toda a programação da igreja, ok? Então isso é só uma dica enquanto outras pessoas estão chegando. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos caminhar nessa aí, ok? Vamos orar então, para a gente estar começando. Já vai chegando aqui e dando aí o seu glória a Deus. Lembrando mais uma coisa, deixa postos aí o seu caderno da Escola Bíblica Dominical para você escrever, a sua Bíblia para você poder acompanhar a leitura e riscar sua Bíblia se você assim desejar, ok? E essa transmissão aqui você pode estar lançando algumas questões, perguntas aí que eu vou tentar já responder na mesma hora para você, ok? Para a gente poder aprender, caminhar e se aprofundar junto aí na palavra do Senhor, ok? Senhor, muito obrigado por mais essa manhã. Nós te agradecemos por essa semana vivida, sabe? Por tudo aquilo que você tem nos proporcionado, nossa família, pela sua provisão, pela sua bondade. Muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor realmente é o nosso Jeová Jireh, o Deus da provisão, o Senhor é o nosso Jeová Shalom, o Deus da paz, e muito nós nos alegramos por isso, Senhor. Muito obrigado porque podemos perceber em cada momento, em cada situação, em cada circunstância vivida, que a sua mão está estendida ao nosso favor. E a minha oração nessa hora é que o Senhor Espírito Santo venha estar gerando no meu coração tudo que o Senhor deseja comunicar à igreja, aquelas pessoas que estarão nos assistindo. Eu te peço isso em nome de Jesus. E abra o coração e a mente daqueles que estarão ouvindo, Senhor, para poder não apenas aprender, mas guardar os seus ensinamentos e que isso venha fortalecer ainda mais a fé dos meus irmãos. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Então, no encontro passado, a gente participou de uma aula que eu chamei de aula de transição. Já era para dar início para falar a respeito da nação santa, mas na verdade eu retomei um pouquinho para falar da importância de estudarmos o Antigo Testamento. E aí já vai mais uma dica, meu amado. Talvez você pense assim, mas eu já li a Bíblia 4 vezes, eu já li o Antigo Testamento várias vezes, só que a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã sobre a nossa vida. Amém? Então, assim, já começa esse encontro se abrindo para aprender, para compartilhar e para vivermos juntos isso, ok? Que Deus tem preparado com muito carinho para a nossa igreja local, para a nossa vida. Eu tenho procurado externar isso aí para a sua vida, ok? Então, sou grato aí pela sua presença, que depois você possa compartilhar esse link aí também com outras pessoas, para que elas possam estar usufruindo disso. Amém? Então, hoje é dia 26/4 e a nossa aula, o tema é Nação Santa. Vamos prosseguir então aí. Esse primeiro ponto aí é um apanhado geral daquilo que nós iremos falar, ok? Então, a história sagrada,
toma uma nova dimensão a partir do livro de Êxodo. Por quê? Em Gênesis, a gente falou sobre os patriarcas, tá certo? O início de todas as coisas, a aliança de Deus com Noé. Depois nós falamos sobre Abraão, Isaac e Jacó, né? Falamos depois, finalizando o livro de Gênesis, nós falamos sobre a chegada de José no Egito, que isso influenciou dentro do projeto, do plano de Deus, para aquilo que nós iremos ver a partir de agora, que é sobre a nação santa, ok? Então, iniciando o segundo livro do Pentateuco, né, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, também chamado de Torá, agora iniciando o Êxodo, agora já é uma nova realidade, onde o ponto principal é falar sobre a nação santa, ok? Então diz aí, ó, séculos se passaram em silêncio desde a morte de José. Nesse inteirinho, quer dizer, nesse intervalo, os descendentes dos patriarcas tornaram-se extremamente numerosos, né? Isso aí é um fato. Um novo faraó subiu ao trono e viu nesse crescimento populacional uma ameaça para os egípcios. Passou então a escravizar e oprimir os israelitas. Então aqui, essa foi uma questão importante. Os egípcios olharam assim e viram que os hebreus estavam crescendo absurdamente, né? Estavam chegando aí de ter uma população forte, poderosa, até mesmo mais do que eles. E como as outras dinastias, né, foram surgindo, dos faraós que foram sucedendo ali o trono do Egito, eles foram se distanciando daquela realidade vivida no início ali, através de José, né, do coração grato a Faraó, a ponto de colocar José num lugar de destaque, né, estando abaixo apenas dele, como o próprio Faraó declarou, como nós já vemos isso já lá em Gênesis, né? Então, a partir de agora, várias dinastias passaram e aqueles que estavam olhando para aquele momento, eles ficaram admirados. Como o povo hebreu estava crescendo ali, então eles se assustaram com isso. E sob a liderança de Moisés, esse povo foi resgatado do cativeiro, transformou-se numa nação independente e se preparou para conquistar e ocupar a terra de Canaã, ok? Então aquilo que o Senhor havia prometido a Abraão, Isaac, a Jacó, agora ganha uma nova dimensão, agora dentro do Egito, né, através do líder, do libertador, que o Senhor iria levantar para tirar o povo desse cativeiro, que é Moisés, ok? Então esse é um apanhado geral em cima disso que nós iremos ver. Aqui eu acho interessante isso, que é um resumo da trajetória até Canaã, tá certo? Resumo da trajetória até Canaã. Então, nessa tabela eu coloquei 3 colunas. O primeiro é sobre o fato histórico, que nós vamos ver aí, o período em que esse fato histórico ele ocorreu e a referência bíblica desse período e desse fato histórico ocorrido, ok? E aí eu quero já destacar algumas coisas aqui. Por exemplo, o primeiro tópico aí, a escravidão de Israel. Então, desse intervalo, né, daquilo que José vivenciou ali ao chegar no Egito, até a saída foram aproximadamente 400 anos. Esses 400 anos, no livro de Êxodo, está descrito nesses 2 capítulos, no capítulo 1 e no capítulo 2. Aí eu quero te convidar a você abrir sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 1. Êxodo, capítulo 1, versículo 6. Estamos juntos aí? Êxodo 1, versículo 6. Amém? Vamos ler junto? Diz assim, a gente vai ler do 6 até o 9. Com o tempo, José e seus irmãos morreram, e toda aquela geração chegou ao fim. Mas seus descendentes, os israelitas, tiveram muitos filhos e netos. Multiplicaram-se tanto que se fortaleceram e encheram a terra. Versículo 8. Por fim subiu ao poder no Egito um novo rei, que não sabia coisa alguma sobre José, porque 4 séculos aí se passaram. O rei disse a seu povo, vejam, agora o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Então isso gerou aí uma apreensão no coração do rei do Egito com relação a esse crescimento dos hebreus, ok? Mais um destaque aqui. Vamos lá no capítulo 2. Capítulo 2,
o verso 3 diz assim, ó: quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos de papiro e o revestiu com betume e piche, acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. Então aqui a gente fala dessa admiração que o rei tinha, e aqui agora a gente está falando sobre o nascimento de Moisés. Então essa escravidão de Israel, e que é descrita no capítulo 1 e 2, fala desse momento aí, desse intervalo de José até o momento onde o povo hebreu cresceu bastante. E no capítulo 2 já fala aqui sobre o nascimento de Moisés, ok? Então é isso que vai descrever esse quadro em que Moisés vivia, descrever esse quadro de escravidão, o que aconteceu através da vida de Moisés. Então esse momento aí da escravidão de Israel fica bem claro nesse ponto, ok? Vamos lá agora para o versículo 23 de Êxodo capítulo 2, só para exemplificar aí. Êxodo 2, 23 fala assim: depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. Os israelitas, porém, continuavam a gemer sob o peso da escravidão. Clamaram por socorro, e seu clamor subiu até Deus. Versículo 24. Ele ouviu os gemidos e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Versículo 25. Olhou para os israelitas e percebeu a sua necessidade. Isso é lindo da parte de Deus, amados. Ele olhou ali para os hebreus, olhou ali para o seu povo, olhou ali para Israel e percebeu no coração dele a necessidade de haver uma intervenção, ok? Então aí, uma curiosidade, fato, a escravidão de Israel, período 400 anos, referência Êxodo 1 e 2. Então, 2 capítulos descrevem todos esses anos aí, ok? Do segundo ponto, fala do Egito ao Sinai, que aconteceu em menos de um ano. Mas aí quando você vai para a referência, você vê que aquilo que ocorreu em menos de um ano, que foi a saída do Egito até o Monte Sinai, nós vemos aí na Bíblia sendo descrito em aproximadamente 15 capítulos, que pega aí Êxodo do capítulo 3 até o capítulo 18, ok? E aí nesse ponto aí a gente fala sobre várias coisas, tem as pragas que foram liberadas sobre o povo do Egito para que eles pudessem então está liberando o povo, fala sobre a primeira Páscoa, ok? E o que eu quero destacar desse período aí, está lá em Êxodo capítulo 12. Abra comigo aí, Êxodo capítulo 12, versículos 50 e 51. Êxodo capítulo 12, versículos 50 e 51. A gente está nesse ponto 2 aí, do Egito ao Sinai, que ocorreu isso tudo aí em menos de um ano. Então achou aí? Êxodo 12, 50 fala assim: todo o povo de Israel seguiu as ordens que o Senhor deu a Moisés e a Arão. Naquele mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas da terra do Egito como um exército. Então eles saíram de um lugar de escravidão, de um lugar de opressão, agora para ir em direção à terra prometida, mas não enquanto escravos, mas agora enquanto um exército. Amém? Você pode dar uma glória a Deus aí no seu lugar nessa hora. Então, saindo de um lugar de escravidão, indo em direção à terra prometida, agora como um exército, enfileirado, marchando, rumo ao cumprimento das promessas de Deus. Terceiro ponto, o acampamento no Sinai, aproximadamente um ano. Aí você vai se espantar mais ainda. Olha só a referência bíblica aí. O que ocorreu nesse um ano, no que se refere ao acampamento no Sinai. Você pega Êxodo capítulo 19, todo o livro de Levíticos, até Números capítulo 10. Deu para entender? Então aí você vê que passa vários livros, porque é importante esse ponto. É importante o ponto do acampamento, que fala aí sobre várias coisas. Eu quero destacar apenas uma com você. Vai comigo lá em Números.
Abre junto comigo aí. Melhor, Êxodo, capítulo 40, versículo 36. Êxodo 40, versículo 36. Achou aí? Diz assim a palavra do Senhor: sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas, se a nuvem não se levantava, permaneciam onde estavam, até a nuvem se elevar. 38. Durante o dia, a nuvem do Senhor pairava no ar acima do tabernáculo, e à noite, fogo ardia dentro da nuvem, de modo que todo o povo de Israel podia vê-la. E isso ocorreu ao longo de todas as jornadas dos israelitas. Então, um ponto importantíssimo que eu quero destacar aí desse acampamento foi quando foi colocada a questão do tabernáculo da parte do Senhor. Ok? Bom, e além disso, a gente vê aí o acampamento do Sinai, com essa questão do tabernáculo, a peregrinação no deserto, que está descrito aí em Números de 10 a 21, o acampamento dos limites de Canaã, aproximadamente um ano, né, que está descrito aí em Números de 22 até Deuteronômio, capítulo 34. Eu vou te pedir para você abrir comigo aí, falando sobre o acampamento nos limites de Canaã, Deuteronômio 34. Depois a gente vai estar vendo algum desses pontos aí de forma pormenor, tá? Estou só dando aqui uma visão geral daquilo que a gente vai ver aí. Deuteronômio 34, versículo 1. O acampamento nos limites de Canaã. Né? Então isso ocorreu em aproximadamente um ano. Achou aí? Deuteronômio 34. Então vamos ler junto aí. A gente vai ler do 1 até o 6. Diz assim a palavra do Senhor. Então Moisés subiu das campinas de Moabe ao Monte Nebo até o topo do Pisga, do lado oposto de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade a Dan, toda a terra de Naphtali, a terra de Efraim e Manassés, a terra de Judá, que se estende até o mar Mediterrâneo, o Neguebe, o Vale do Jordão com Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. O Senhor disse a Moisés: esta é a terra que prometi sobre juramento a Abraão, Isaque e Jacó, quando disse: eu a darei a seus descendentes. Sim, permiti que você a visse com os seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio para entrar nela. Versículo 5. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Versículo 6. Ele o sepultou num vale junto a Bet-peor, em Moabe, mas até hoje ninguém sabe o lugar certo. Amados, aqui o Senhor então mostrou para Moisés, a gente está nesse ponto aí no acampamento, nos limites de Canaã. Então, no limite de Canaã, o Senhor vai e mostra a terra para Moisés e fala: Moisés, olha aí a terra que eu falei com você, olha a terra que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó, você está vendo, mas você não vai entrar nela. E aí tem uma série de questões aqui que algumas pessoas comentam. Moisés não entrou porque em vez dele tocar, ele na rocha, ele bateu ali e usou da sua força. Lembra quando o Senhor falou para ele tocar na rocha para poder sair água, porque o povo estava pedindo água, estava todo mundo com muita sede, né? Então, só que em vez de ele tocar, ele usou força, porque o povo não apenas estava pedindo, o povo estava murmurando com relação àquele momento ali da travessia no deserto. Então, alguns falam isso. Eu tenho algo aí no meu coração que veio até com relação a esse estudo aqui, que na verdade estava ocorrendo um novo momento diante do propósito do povo, tá certo? Então Moisés, o libertador, ele foi levantado para tirar o povo do Egito, libertar o povo da escravidão. E quando chega aqui agora,
nas beiras de Jericó, ali na porta de Canaã, para entrar na terra prometida, Deus tira um libertador e coloca agora um salvador, que foi Josué, que na verdade é como se fosse uma forma de se chamar Yeshua, Jesus, do grego, Josué no hebraico. Então aqui tem toda uma questão que se apresentando agora para o povo, não mais como um libertador, aquele que tirou o povo do Egito, mas agora como um salvador, aquele que estaria conduzindo a terra prometida, aquele que estaria abrindo uma nova possibilidade, um lugar onde mana agora leite e mel. Está dando para entender? Agora é uma nova configuração. Então, quando Jesus veio, ele veio ali como um salvador para nos libertar, mas também para apontar um outro lugar, que é uma terra prometida, aquele lugar onde nós iremos viver, amados, que é muito melhor do que era Canaã, né? A gente estuda como o Antigo Testamento apenas como sombra. Canaã já tinha assim cachos de uva que 3 homens tinham que carregar um cacho de uva. É bênção. De repente é mais bênção se fosse uva sem caroço. Tá certo? Então uma bênção completa. Só que agora Jesus, ele nos aponta para uma terra prometida que não apenas mana leite e mel, não mana isso, mas é uma terra onde nós iremos viver eternamente com Ele. As ruas são de ouro, amados. Olha só, sai debaixo do trono um rio, como se fosse um rio ali de águas cristalinas. Não vai haver mais choro, não vai mais haver ranger de dentes. Uma vez eu li um artigo do David Wilkerson sobre isso, achei muito tremendo. Ele falou assim, gente, eu não sei te dizer tudo aquilo que vai ter lá na Nova Jerusalém, mas eu vou te dizer o que não vai ter. Não vai ter lenço de papel, não vai ter ambulância, não vai ter hospital, porque não vai haver choro, não vai haver doença, não vai haver ranger de dente. Está dando para entender? Então, aqui na minha concepção, essa mudança de personagens é para já apontar para aquele personagem que viria, que iria juntar esses dois, o libertador, Moisés, e agora o Salvador, que está entrando, que iria entrar com o povo na terra prometida, que é Josué. Tanto é que também aqui Moisés ele não entrou nesse momento, mas ele entrou num momento muito mais sublime, né? Que momento foi esse? Fala aí embaixo, digita aí para mim. Que momento foi esse? Ele não entrou aqui, mas qual foi o momento que ele entrou de forma muito mais sublime em Jerusalém? Na terra prometida, quando na verdade ele se apresentou ao lado de Elias, na frente do Messias, junto com Jesus. Então, assim, não vejo isso enquanto uma punição, mas enquanto um momento histórico diferenciado que Deus proporcionou para o povo cujo líder até esse momento aqui era Moisés, e a partir desse momento entrou na história Josué. Ok? Isso aqui é só para a gente poder dar uma aquecida, que a gente vai falar disso mais à frente. Ok? Vamos caminhar então. Agora aqui, a gente vê o status do Egito. Tá? Eu vou explicar o porquê disso aqui. Por volta de 1500 até 1100 a.C., o Egito se manteve como um império muito bem estabelecido. Um dos seus grandes líderes militares foi Tutemés III, aproximadamente de 1500 a 1400 a.C., que por repetidas vezes liderou seus exércitos através da Palestina e navegou pelo Mediterrâneo de maneira a estender o controle egípcio até o rio Eufrates. Esse líder é muitas vezes comparado a Alexandre o Grande e também a Napoleão. Se você for buscar isso na história a respeito desse militar, desse rei, que é o Tutemés III, ele é chamado de o Napoleão do Egito. Tá? Isso aí é só para você ter essa ideia. Por que desse slide, amados? Às vezes a gente lê a Bíblia assim, enquanto, né, a palavra de Deus e ela é, mas às vezes nós não conseguimos entrar nela, sabe?
por exemplo, assim, quando eu leio as cartas paulinas, eu tento me ver dentro daquele contexto, sabe? A igreja de Éfeso, eu enxergar dentro desse contexto. Por que ele escreveu aquilo? Por que foi dessa forma? Por que foi com esse contexto? Por que ele chamou algumas atenções? Então eu procuro mergulhar na Bíblia no sentido da palavra, mas também do contexto. Por que isso? Porque isso enriquece aquilo que a palavra está querendo me dizer, tá certo? Por exemplo, agora você já sabe que esse rei, o Tútemes III, ele era conhecido como Napoleão. Ele era conhecido como homem de guerra, de batalha, como um homem que colocava respeito, né, nos territórios ali do lado. E o Egito era uma expressão tremenda para a população mundial dessa época. Ele tinha todo um destaque. As coisas aconteciam em torno do Egito. E aí, quando você observa que esse exército tão poderoso, tão conhecido, que conquistou várias terras e que colocava ali respeito, que era conhecido como Napoleão, como Alexandre o Grande, um grande conquistador com um grande exército, diante do Mar Vermelho, todo esse exército teve que se render ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Deu para entender? Esse milagre ganha uma nova dimensão no seu coração? Sim ou não? Fala comigo aí. Você tendo esse entendimento histórico de quem era esse rei, como o exército dele era aparamentado, os carros, como é que eram, os cavalos eram os mais fortes, os soldados os mais treinados. Esse exército foi atrás do exército do Senhor. Porque nós já vimos aqui que o povo saiu contra o escravo e foi caminhar enquanto exército, tá certo? Só que era um exército que não tinha armas. Era um exército que não havia tido nenhum treinamento de guerra. Mas por que então era um exército? Porque à frente dele estava o Senhor dos Exércitos. E o Senhor dos Exércitos, que é invicto em todas as suas batalhas até hoje e será eternamente, foi esse Senhor dos Exércitos que venceu esse exército poderoso na terra do Tútemes III. Ok? Então, assim, quando você tem uma informação como essa, o seu coração deve se alegrar ainda mais e te conduzir nesse nível de dimensão do milagre que foi feito quando o Senhor falou assim: Moisés, você está pensando em quê, meu querido? Simplesmente toma esse cajado e bata aí no mar, o resto é comigo. Deixa aqui de Tútemes III, quem cuida sou eu, porque eu sou o Senhor dos Exércitos, eu sou o grande eu sou aquele que prometi que ia livrar o meu povo e eu vou livrar, não se preocupe com nada disso. Enquanto eles estavam atravessando, houve ali então uma forma do Senhor retê-los, ali numa coluna de fogo, quando o Senhor falou assim: agora vem, pode vir, mas vem tranquilo, vem suave, vem leve. Quando eles chegaram ali, todos morreram, ok? Então, assim, ter conhecimento histórico aquece o nosso coração, deveria aquecer o nosso coração, para nós termos a ideia, a dimensão do milagre que ocorreu quando os hebreus foram libertos desse exército, ok? Então aí essa importância para a gente. Vamos seguir aqui. E aqui eu trago 3 pontos continuando esse status do Egito, tá certo? Então aí está um mapinha que descreve aí da saída do povo do Egito até a direção da Terra Prometida. Esse aí é a figura do Tútemes III, isso aí foi o que sobrou dele, tô brincando, isso aí foi um machado arqueológico, tá? Mas, né, dá pra gente ter uma ideia do que o Senhor fez com ele, porque na verdade isso aí é apenas uma representação de uma esfinge, né? Tá certo? Então esse é o Tútemes III, e do lado aí é um cartaz de uma exposição que teve no Centro Cultural Banco do Brasil, né, lá no centro do Rio. Eu fui nessa exposição com Sara, né, que é o Egito Antigo. Foi logo no início desse ano. E aí, eu levei, até entrar na exposição, eu levei 3 horas na fila. Imagina, né? Sara já super agitada, estava super impaciente, ligando para a mãe. Pô, mas olha só, que
que dia de férias que meu pai está me trazendo. Estou na fila aqui há 3 horas eu poderia fazer tantas coisas, né? Mas por que isso? Primeiro que eu queria levá-la nessa questão desse Egito Antigo, para que ela pudesse ter esse entendimento ainda mais aprofundado da Bíblia. E aí, isso me surpreendeu. Em pleno século XXI, 3 horas de fila para ver o Egito Antigo. Então, até hoje, aquilo que o Senhor venceu, né, há tantos anos atrás, há quase 2.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, agora a gente vê aqui, ainda 4.000 anos depois, isso chamando a atenção do povo, né, através dessa exposição. Por isso que eu coloquei esse cartaz aí. Realmente foi uma exposição muito rica, ver ali várias coisas do Egito Antigo, muito interessante. Não sabia, por exemplo, aí vai uma curiosidade para você, que até alguns gatos dos faraós, eles tinham os seus caixões. Sabia disso? Então estava lá o caixão do gatinho do rei do Egito, né? E toda a sua cultura expressa ali, a tecnologia que eles tinham com relação às águas, às construções, né? Então até hoje, né, e quase 4.000 anos depois, isso continua chamando a atenção das pessoas. Por isso que eu coloquei esse status aí do Egito, ok? E isso assim é tão tremendo como o Egito, ainda nos nossos dias, traz toda essa questão aí, ok? Vamos seguir. Aí eu trago da escravidão ao estabelecimento da nação, ok? Então, da mesma forma, eu trago aí essa questão das referências bíblicas e dos fatos que aconteceram aí, ok? Então, como está descrito aí, vamos estar lendo junto, diz aí, ó, em período relativamente curto, né, sob a liderança de Moisés, que foi, na verdade, intensificado tudo aquilo que foi feito aí da parte do Senhor, né? Então, os israelitas foram libertos da opressão e tornaram-se então um povo livre, uma nação independente, consciente do seu relacionamento e de sua comunhão com Deus. O relato bíblico que cobre o desenrolar desses fatos pode ser assim esboçado. Então aqui agora a gente tem essa transição da escravidão até o estabelecimento propriamente dito da nação, ok? Então a gente tem aí Israel é libertado da escravidão, a gente já falou aí um pouco sobre isso. A situação do povo no Egito, a gente também leu aí como é que o povo vivia debaixo de uma opressão, de um jugo pesado. Todas essas referências aí estão em Êxodo, ok? Por isso que eu coloquei só na primeira linha, Êxodo 1, de 1 até 13, 19, né? De 1 a 13 e depois o 19. E tudo que está abaixo aí diz respeito ao livro de Êxodo, ok? Moisés, nascimento, preparação e chamado. Eu quero destacar com você nesse ponto aí a questão do nascimento de Moisés, tá? Moisés, nascimento, preparação e chamado. Abra comigo aí, Êxodo capítulo 1. Êxodo capítulo 1, versículo 15. Nascimento, preparação e chamado, tá? Só para a gente poder falar um pouquinho sobre isso aí. Êxodo capítulo 1, versículo 15 fala assim: o faraó, rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras hebreias Sifrá e Puá, né? E aí já vai uma curiosidade. Sifrá significa claro, tá? Puá significa esplêndido, esplêndida. Então o Senhor levantou aqui 2 parteiras na época de Moisés, cujos nomes eram Claro e Esplêndido. E aí, né, aquele que tem a veia profética não consegue deixar essas coisas passarem batido. Poderia ser qualquer nome, amado, dessas parteiras.
mas aqui estava, a partir da vida de Moisés, se tornando o propósito e o destino dos hebreus cada vez mais claro e esplêndido. Então, o Senhor expressa em pequenas coisas aquilo que ele faz, sabe? E Moisés quer dizer tirado das águas. Então, essas parteiras, elas, primeiro, oh glória a Deus, antes de Moisés ser tirado literalmente da água, né? Quando a princesa ali achou Moisés numa cestinha pintada ali com betume, tá certo? Ela tirou ali e ele foi tirado das águas e ele foi cuidado ali no Egito. Mas antes dele ser tirado dessas águas, ele foi, na verdade, primeiro tirado das águas do ventre da sua mãe, enquanto uma promessa. E essa primeira vez que ele foi tirado das águas, tá certo? Ali do nascimento dele, foi tirado por duas mulheres chamadas Claro e Esplêndido. Então, imagina essa cena comigo. Essas mulheres tirando lá, né, da barriga da mãe de Moisés, dessas águas, tirando ali Moisés e falando assim: Moisés, vem a luz de forma clara e esplêndida, porque esse é o seu futuro. Então, eu vi uma vez assim um desenho falando sobre a vida de Moisés, e quando a princesa pegava assim, né, que abria aquele cesto, né, aquele cesto, e ela via ali, aí no desenho aparecia Moisés rindo. Aí agora dá para a gente entender melhor, porque o choro que ele tinha dado foi ao nascer. Quando ele recebeu essa palavra profética ali, o seu futuro vai ser claro e esplêndido, Moisés, se alegra nisso. Ele, bebezinho, quando abriu o cesto, já estava rindo. Por quê? Eu sei, princesa, que o meu futuro aqui vai ser claro e esplêndido, porque existia uma palavra sobre a vida dele. Aquilo que está lá no Salmo 139, que eu sempre costumo falar, porque eu acho isso lindo demais. Deus já conhecia Moisés quando ele estava no ventre da sua mãe, ok? Então já estavam, os dias de Moisés já estavam escritos e determinados, e assim ele o cumpriu, ok? E aí, seguindo um pouquinho mais à frente, versículo 17, de Êxodo capítulo 1. Mas as parteiras temiam a Deus e se recusaram a obedecer à ordem do rei. Assim deixaram os meninos viver. Então elas não cumpriram aquilo que foi um decreto do rei, que era de matar os meninos. Por quê? Porque a população dos hebreus estava crescendo enormemente, aquilo que a gente já viu. Então por isso que o rei baixou esse edito, mas essas parteiras não cumpriram. Só a título de curiosidade, vai aí para o versículo 20. De Êxodo capítulo 1, diz assim: Deus foi bondoso com as parteiras, e os israelitas continuaram a multiplicar-se, e tornaram-se cada vez mais fortes. Versículo 21. E porque as parteiras temeram a Deus, ele deu a cada uma delas a sua própria família. O que isso quer dizer? Eu vou dar uma referência aqui, tá? Não vou... A minha referência aqui é do apóstolo Luiz Hermínio, eu vi uma palavra dele falando sobre isso, tá? Então vou dar a referência aqui. Mas isso chama muito a minha atenção. Nesse ponto aqui, ele falou uma coisa que eu achei muito tremenda e vou replicar para vocês aqui. Aqui, as parteiras eram mulheres que não tinham famílias. As parteiras eram mulheres que não tinham filhos, tá certo? Então elas tinham esse papel de ajudar as mulheres que não eram estéreis, as mulheres que tinham família. Só que elas acharam uma graça tão grande por não obedecerem ao rei, mas obedecerem a Deus, que quando o versículo 21 de Êxodo capítulo 1 fala assim, e porque as parteiras temeram a Deus, ele deu a cada uma delas a sua própria família. Elas deixaram de gerar o sonho dos outros para passar a gerar os seus próprios sonhos. Amém? Então recebe sobre a sua vida aí, meu amado. Toda vez que você contribui de forma fiel para poder gerar os sonhos dos outros,
você está se habilitando para que Deus te abençoe de uma tal maneira para que Ele possa fazer nascer sobre a sua vida os seus sonhos. Amém? Então não tenha medo de poder ser usado com clareza, de forma esplêndida, para fazer com que os sonhos das pessoas nasçam. Porque vai chegar um tempo em que Deus vai olhar para você e vai falar assim: meu Deus, olha só quanto Ele gerou do sonho das pessoas. Olha só o quanto Ele contribuiu, o quanto Ele não deixou morrer os sonhos, como Ele pegou com carinho os sonhos dos outros e tornou esse sonho cada vez mais esplêndido. Quer saber de uma coisa? Agora chegou a sua vez. Agora chegou a vez dele. Agora chegou a vez dela. Agora chegou a sua vez, meu amado. Então deixa eu te falar uma coisa. Toda vez que você for colocado para contribuir no ministério de alguém, faça isso com amor e com fidelidade, ok? Porque tudo aquilo que nós fazemos com amor, com fidelidade, com dedicação, o Senhor, Ele vê dos altos céus. E tem uma hora que Ele fala assim: opa, agora chegou a sua hora de você ter a sua família, de você ter o seu ministério, de você exercer aquilo que está no seu coração, que eu também coloquei no seu coração, ok? Então, um colíder bem-sucedido é aquele que o có quer dizer fazer junto, ok? Companheiros, partir o pão junto, comer junto. Um colíder, segundo o coração de Deus, é aquele que gera o sonho do outro, se preparando para um dia ser um líder, gerar o seu próprio sonho, ok? Então, não se preocupe se hoje você está ajudando, se hoje você está auxiliando, mas se é para fazer, amados, faça de forma clara, transparente e esplêndida, sem murmuração, sabe, sem crítica, sem ficar apontando falhas ou defeitos, ou com aquele discurso hipócrita, aquele discurso orgulhoso, invejoso, de falar assim: se eu estivesse ali no lugar desse líder eu faria melhor. De repente não faria. Sabe por quê? Porque o seu coração não foi preparado ainda para você ser um líder. Mas eu estou aprendendo tanto lendo o Antigo Testamento, sabe? Eu estou agora ali na vida de Davi. Deixa eu abrir um parênteses aqui, né? Eu estou lendo agora a vida de Davi. Como eu estou aprendendo com esse homem, amados? Que coração é esse, sabe? Só para você ter uma ideia. Foi uma das últimas coisas que me marcaram aí, né? Depois a gente vai ver isso com calma. Está só dentro do parênteses aqui. Ele estava numa outra terra, que não era a terra que ele estava acampado naquela época, que era a terra de Ziglag. E aí os amalequitas invadiram e levaram esposas, filhos, gado, queimaram a cidade. Quando Davi chegou ali e viu aquele quadro, ele chorou, as pessoas quiseram apedrejar Davi. Olha só, nós não estamos aqui, nós nem podemos proteger as nossas esposas, nossos filhos, os nossos gados. E Davi perguntou a Deus se teria que ir atrás, e ele foi atrás e tal. Só que no meio do caminho, ele saiu com 600 homens. No meio do caminho, 200 homens estavam muito cansados, sabe? E ele falou assim: não, então vocês ficam aí, cuida da bagagem, que nós vamos lá. Davi foi com os 400. Quando Davi voltou, a Bíblia diz que ele trouxe as mulheres, todas as mulheres voltaram intactas, as crianças, os filhos, os gados, sabe? Todo mundo voltou intacto. Quando eles chegaram onde esses 200 estavam, sabe o que alguns dos 400 falaram? Olha só, esses 200 não foram. Vamos fazer o seguinte: vamos dividir tudo que nós pegamos só entre a gente. Porque eles não foram para a batalha, eles não foram para a linha final lá da guerra, eles ficaram aqui. Amado, sabe o que Davi respondeu? Olha só, eles não foram, mas eles fazem parte do nosso exército. E eles estavam aqui. Então nós vamos dividir tudo que nós reconquistamos, não apenas entre os 400, mas entre os 600. Mesmo esses 200 não terem ido. Por isso ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Está compreendendo? E isso que Davi colocou se tornou um edito, depois quando ele se tornou o rei do Egito. O rei de Israel. O rei de Israel, o rei de Israel. Para você não confundir, ok? Então assim, ele se tornou o rei de Israel. Lembra que eu falei aqui
né, na aula passada, de que Saul foi escolhido pelos homens, Davi foi escolhido por Deus. Qual a grande diferença aí? Que enquanto Saul estava reinando, Davi estava sendo preparado como um co-líder, traz clareza e transparência para Saul. Tanto é, outra coisa que é linda, depois você lê aí, pode ser dar referência em outro momento, quando a notícia chegou que Saul havia morrido, Davi fez um louvor chamado Cântico do Arco. Cântico do Arco. Nesse cântico, ele exalta os feitos de Saul e exalta os feitos de Jonatas. Será que um co-líder, né, que não tem o coração segundo o coração de Deus, quando recebe que a notícia de que o seu líder morreu, será que ele iria fazer um louvor de adoração por aquilo que aquele líder fez? Ou será que ele ia falar assim, ó, agora chegou a minha vez, chegou a minha hora? Essas pessoas não são cifrar nem poar. Ok? Vamos seguir? Vamos lá. Então, assim, preparação e chamado. Aí a disputa com o faraó, está descrito aí a partir do capítulo 5, a Páscoa, capítulo 12 até o 13, do Egito ao Monte Sinai, a partir do capítulo 13, e a libertação divina. Amém? Nós já falamos aí um pouquinho sobre isso. A preparação da liderança. Eu acabei já falando bastante aqui sobre Moisés. Esse material eu já vou deixar disponibilizado aí para você poder baixar. Vou colocar também no nosso grupo lá do WhatsApp para você também já acompanhar. Tá certo? Então, vou dar uma adiantada nesses pontos aqui. E quero só destacar aí, abra comigo a sua Bíblia, lá em Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, versículo 22. Atos capítulo 7, versículo 22. Achou aí? Enquanto você está achando, quer ter uma geral assim, quer ter uma geral acerca do Antigo Testamento, lê Atos capítulo 7 todo. Estevão, de maneira muito tremenda, resume tudo em um capítulo. É lindo demais. Só para você achar. Achou aí? Atos 7, 23 fala assim: certo dia, estando Moisés com 40 anos, resolveu visitar seus parentes, o povo de Israel. Versículo 24. Ao ver um egípcio maltratando um israelita, defendeu o israelita e o vingou, matando o egípcio. Versículo 25. Imaginou que seus irmãos israelitas entenderiam que ele havia sido enviado por Deus para resgatá-los, mas isso não aconteceu. E ele segue falando sobre Moisés aí. Então é só para a gente ver essa referência de como Moisés ele foi sendo preparado, ok? Então, no primeiro momento, 40 anos aprendendo no próprio Egito, ali dentro do palácio. 40 anos depois, ele fica no deserto. E eu quero destacar só essa parte aí. A segunda fase do treinamento de Moisés se deu no deserto de Midian, onde ele passou, tem um S a mais aí, 40 anos. Em Midian, ele se casou com Zípora, filha de Reuel, sacerdote daquele lugar, também conhecido como Jétro. Pensou que eu tivesse confundido, né? Por apacentar os rebanhos de seu sogro na área próxima ao Golfo de Acaba, Moisés adquiriu um profundo conhecimento daquele território. Não sabia, porém, presta atenção nisso, não sabia, porém, que tempos depois guiaria através daquele deserto a nação de Israel. Moisés ficou 40 anos cuidando de gado, andando pelo meio do deserto, meditando, pensando, sei lá, fazendo o quê? 40 anos. Mas quando ele é chamado como libertador, ele conduziu o povo por um lugar que ele já conhecia. Amados,
Talvez você não esteja entendendo algumas situações que você possa estar atravessando na sua vida. De repente algumas coisas podem não estar muito. Mas deixa eu te dizer uma coisa. 40 anos no deserto não são 40 dias, nem 4 horas, tá certo? Durante 40 anos, ele ficou conhecendo o território. Fica imaginando Deus inclinando o coração dele para ir para um lugar, para ir para outro. Antes da pegada de 1,5 milhão de pessoas no deserto, o Senhor já tinha firmado a pegada de um homem, cujo nome era Moisés, o libertador. Beleza? Deus fez com que, antes que 1,5 milhão de pessoas passassem por ali, ele firmou primeiro as pegadas de um homem. Então, de repente, hoje, você pode estar caminhando aparentemente sozinho, né? Sem entender muito o que você está fazendo. Mas atrás de você, eu declaro que virá pelo menos 1.500.000 pessoas. Recebe isso aí? Oh, glória a Deus! Vamos que vamos! Vamos que vamos. Então, esses foram os estágios de preparação. Aí tem Moisés de um lado falando e Deus do outro respondendo. Tá certo? Moisés fala: quem sou eu para enfrentar o poderoso faraó? Deus responde: eu serei contigo. Com que autoridade irei eu para encarar meu povo? Deus responde: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés, o povo não é seu não, meu querido. O povo é meu. Então pode ir, porque você vai em nome de eu sou. Os israelitas não acreditarão em mim. Usa teu cajado para realizar milagres diante deles. Não sou capaz de falar em público. Enviarei Arão para ser teu porta-voz. Então, assim, diante de todo o argumento que Moisés teve, Deus veio com o contraponto, porque Deus sabia do que Moisés era capaz. Eu quero te dizer, Deus sabe do que você é capaz. Talvez você não consiga se enxergar. Talvez você esteja do lado esquerdo aqui dessa tabela. Mas Deus, do lado direito, te responde tudo aquilo que você é nele. Tudo aquilo que você é nele. Tudo aquilo que você pode nele. Tudo aquilo que você deve alcançar nele. Amém, amados? Estou muito feliz hoje. Muito feliz. Então, assim, eu quero encerrar esse momento aqui. Perguntas e respostas você já está fazendo aí, continua fazendo, eu vou estar respondendo ainda, né, por mais um tempo. Eu quero apresentar aqui a programação da igreja. Primeiro, amados, elogia aí embaixo. Olha só como é que ficou bonito esse negócio. Programação semanal, ficou muito bonito. Então você tem a oportunidade das segundas, quartas e sextas-feiras. Coloca na sua agenda isso aí. 10 horas da manhã, você tem a mensagem pastoral. Está sendo uma bênção, amados. Está sendo uma bênção. Participa, veja, comente, compartilhe. Amém? Segunda, quarta e sexta, mensagem pastoral. Terça-feira, 19h30, você tem a oportunidade de receber uma palavra de Deus, de fazer uma oração junto, de colocar os seus pedidos de oração para que você possa estar compartilhando aquilo que você está atravessando com os irmãos que vão estar orando. Na terça-feira passada, quem ministrou a palavra foi o irmão Tuninho, foi uma grande bênção, foi usado por Deus para liberar uma palavra de fé, que ele compartilhou primeiro na casa dele, ali com a sua esposa e com a sua filha, e depois ele compartilhou conosco enquanto igreja, depois teve os pedidos de oração. Então, às terças-feiras, 19h30, participe, esteja junto, uma grande bênção. Tem a Cuidado das Emoções, toda quinta-feira, 10 horas da manhã, também uma bênção. Participa com a psicóloga Charlene, está trazendo uma palavra poderosa aos nossos corações para que haja um equilíbrio ali entre as coisas que você está atravessando, porque às vezes, amados, só uma palavra bem colocada pode fazer toda a diferença. Ok? Então, no último, ela falou sobre a questão da síndrome do pânico, quanto é importante a família estar apoiando, né? Não ver quanto uma frescura, quanto uma coisa que a pessoa está atravessando, mas a família está apoiando. Temos o chamado, o cuidado do corpo com o presbítero Marco, está sendo uma grande bênção. Eu tenho compartilhado isso. O presbítero Marcos, né? Para mim, o Marquinhos, ele participou comigo há anos atrás
do grupo de gestantes, né? Nível de trabalho, na área da saúde e tal. Quando eu compartilhei a primeira, a pessoa falou assim, poxa, pergunta para ele se eu posso compartilhar com todo mundo aqui, muito legal. Então, assim, é bom quando a gente pega o material que a igreja está fazendo e a gente compartilha também com os amigos. Isso é um sinal de valorização, inclusive nosso, tá certo? Porque eu só compartilho o que eu respeito, o que eu me identifico, o que eu vejo que é bom, tá certo? Então, quando eu compartilho algo da igreja, eu estou falando assim, ó, na minha igreja tem pessoas competentes, tem coisas boas, sabe? Então, o primeiro a enxergar isso tem que ser eu e você, senão eu não vou compartilhar nada, né? E geralmente é assim. Live dos jovens aos sábados, 19h30, também é uma grande bênção. Os jovens fizeram aí, nessa última sexta-feira, uma coisa diferenciada no Zoom, né? E colocaram ele no grupo, realmente foi uma grande bênção. Cada um deles já escolheu uma nação para estar orando. Enfim, então participe, é uma grande bênção. A EBD Online, todo domingo às 9 horas. Também eu gostaria que você participasse aqui de toda a programação da igreja. A gente está crescendo junto em fé, crescendo junto em entendimento e conhecimento. Então, vamos nessa aí. Inclusive, outras pessoas vão ser também colocadas aqui para estar ministrando a aula. Já falei com pelo menos 2 professores aí que se colocaram na disposição, vão estar aqui colaborando, caminhando junto com a gente, uma grande bênção. E culto online domingo, 19 horas. Imperdível. Imperdível. Os cultos têm sido uma grande bênção. A parte da adoração, né? Aí, Gustavo, Rosa, Pastor Paulo, Jorge Lucas, você na sua casa, na sua sala. Amém? Então, todo mundo junto nessa aí, com essa parte técnica dos bastidores, feita por Marco Pai e Marco Filho, também tem sido aí uma grande bênção, ok? Então, participe do culto. Hoje à noite você tem um encontro marcado. Que horas? Coloca aí embaixo, 19 horas, ok? Então essa é a nossa programação. Eu falo toda a programação com muita alegria, porque eu vejo que isso é uma grande bênção, não apenas para a nossa igreja local, mas também para as pessoas que têm participado com a gente, ok? Vamos orar então? Senhor, muito obrigado por esse domingo maravilhoso, por esse domingo que o Senhor já iniciou, liberando, Senhor, essa palavra, esse estudo. Muito obrigado pela sua infinita misericórdia e graça sobre a minha vida, eu reconheço isso. Muito obrigado, Senhor, e que cada um que ouviu essa mensagem, essa aula de hoje, possa ser impactado pela tua palavra, pelo seu querer e pela sua vontade. Pai, muito obrigado por cada um desses que tem se disponibilizado a participar dessa agenda da igreja. Senhor, muito obrigado. Abençoa cada casa, cada lar deles, em nome do Senhor Jesus. Que cada um possa estar debaixo de uma unção poderosa a cada live, Senhor, a cada momento, para poder levar não apenas para a nossa igreja local, porque eu creio que esse estudo, que as lives estão alcançando lugares que nós não temos nem ideia. Eu creio que estão alcançando as nações e nós queremos te agradecer por isso. Senhor, esteja conosco também nesse culto de hoje à noite, que seja uma grande bênção a palavra que será ministrada pelo pastor Carlos. Pai, abençoa o teu filho, as pessoas que estarão adorando juntos. É que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Um domingo abençoado, até mais tarde e que Deus te abençoe. Paz!